Boa noite, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos auxiliando em nossa trajetória. Me chamo Leonardo Silva, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, situado em Jardim Paulista Baixo. E de lá eu trago um abraço fraterno a todos que fazem o GEMAN. Muita paz a todos. De antemão, agradecer a oportunidade de trabalho que sempre está sendo nos presenteado. Em especial nosso irmão Bugley, que sempre está entrando em contato conosco e nos dando aí um trabalho que é isso que precisamos para nosso melhoramento. Hoje vamos estar falando lá do capítulo 5º, meus irmãos, bem-aventurados aflitos, no item 18, bem e mal sofrer. Vamos trazer algumas reflexões, sobre o tema, trazendo também o que podemos fazer para melhorar esse nosso sofrimento. Como diz o título, bem e mal sofrer. A primeira vez que eu escutei, meus irmãos, eu fiquei imaginando, como é que eu vou sofrer bem, E aí quando vamos decorrendo em cima do texto, nós vamos ver que Jesus ele vai nos auxiliando nesse sofrimento, depende muito mais de nós do que de qualquer outra coisa. Então, como lidamos com nossos sofrimentos? Quem disser que não sofreu ainda ou não está sofrendo, talvez esteja se enganando a si mesmo, Porque estamos vivendo, meus irmãos, num mundo de prova e expiação, sendo provados e expiados a todo momento, a toda hora. E essas provas e expiações, ela vem para nos auxiliar em nosso melhoramento espiritual. Tem uma música aí que Voz de Caridade canta, E também é um trecho do Evangelho. Se você falar no Novo Testamento, vai ver. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E a dor é uma bênção que Deus envia a todos nós. Porque ele é um grande burilamento para nosso desenvolvimento enquanto espíritos em evolução, em crescimento. Lei de progresso. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a lei do progresso é como uma pedra no meio do nosso caminho. Nós damos uma tropeçada nela e damos 2 passos para a frente. O sofrimento, como está aqui no capítulo que vamos estar estudando hoje, vem para todos, meus irmãos. Pobre, rico, preto, branco, independente de classe social. O sofrimento é inerente a todos. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, ele vem nos dizer o seguinte: passe pela dor, passe pelo sofrimento, mas com resignação. Muitas vezes mal interpretada por todos nós. Ele não está dizendo ali que passe dando cambalhota, dando risada, não, porque a dor dói. A dor dói. Mas que passe com resignação, sem murmurar, sem reclamar, pedindo força a Deus para passar pelaquela sua prova, pelaquela sua expiação. Somos espíritas, somos cristãos. E nós espíritas temos a consciência, e quem leu aí o livro Nosso Lar, viu o filme, vai ver que existe lá um processo reencarnatório, um projeto reencarnatório. E nós participamos desse projeto reencarnatório, muitas vezes escolhendo até nossas provas. Então, algumas dores, alguns sofrimentos foram nós mesmos que escolhemos no mundo espiritual, para nos auxiliar nesse resgate de vidas anteriores, para nos auxiliar nessa lei de progresso, nessa evolução espiritual. Então, que passemos, meus irmãos, pela dor com resignação. Vamos ter uns 30 minutinhos aqui de conversa, trazendo algumas reflexões. Quem já me escutou falar, Quem já foi aí nas minhas conversas presenciais, vai sempre escutar de mim dizer que não sou palestrante, não sou orador espírita. Um dia eu chego lá. Mas eu trago algumas reflexões para a gente pensar depois que acabar esse vídeo. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Eita, Léo falou ali uma bobagem. Eu acho que não, deveria fazer assim, assado. Porque uma das coisas que eu acho excepcional dentro do Espiritismo é que não temos professores. Somos eternos aprendizes. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim vamos levando, graças a Deus. E aí ele começa o capítulo, o item 18, na realidade, dizendo o seguinte: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos,
pois o reino do céu lhe pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem trono, quer jazem sobre a palha. Vê que interessante. É aquilo que eu falei, todo mundo sofre. Agora, será que estamos sofrendo bem? Por isso que o título, Bem e Mal Sofrer. Vamos passar pelo sofrimento. Mas se eu passar por esse sofrimento com resignação, será que eu não vou passar melhor? Ou se eu estiver sofrendo e a todo momento murmurando, reclamando, porque estou sofrendo. Eu trago um exemplo pessoal meu de quando começou a Covid-19, lá em março do ano passado, que ninguém sabia bem o que era, muitas pessoas desencarnando, e aí eu tive algumas crises de ansiedade, crises de pânico, que eu nunca tinha tido, né? E quem já teve sabe como é, que é bem difícil, é bem trabalhosa a recuperação. Graças a Deus eu não precisei de medicamento, mas fui ao médico, e aí ele me indicou um tratamento alternativo, né? Que foi a busca de um esporte, e graças a Deus eu melhorei. Mas naquele momento que eu estava passando por aquilo ali, eu questionava a Deus. Por que comigo? Por que eu? Veja como somos orgulhosos, meus irmãos. E a resposta vem. Um dia eu passando por todo esse sofrimento, que foi bem necessário para a minha vida. No decorrer a gente vai conversar sobre o sofrimento, o que é que ele traz de bom para todos nós. E eu sentado no sofá, e começou um repórter, e o repórter começou falando o seguinte: duas doenças que afligem o mundo, ansiedade e depressão. Não sei quantos milhões de pessoas, não sei o que lá. Meu Deus, eu estava dizendo que só era comigo. Então somos orgulhosos até no momento de sofrimento. Por que comigo? Mas não é só com você. Quantos sofrem da mesma forma? Do mesmo jeito que o Evangelho traz para aqui e nos dizem: todos sofrem. Ricos, pobres, preto, branco, todos sofrem, muitas vezes pelo mesmo motivo. E vamos lá. E ele continua, né? Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Vê mesmo, irmão, que profundidade. E aí a gente traz o exemplo do nosso irmão Chico Xavier. Chico, ele sofre de sua infância ao seu desencarne. Quem leu aí as belas histórias de Chico, ou leu algum livro dele, vai ver que ele sofreu, meus irmãos. Enquanto criança, lambeu ferida. Enquanto adulto, né, um olho sangrava. E ele questionava ao Emmanuel, o seu mentor espiritual: meu olho está sangrando, Emmanuel. E Emmanuel dizia: mas você tem dois olhos. Fecha esse que está sangrando e começa a trabalhar com esse que está aberto. Então, Chico sofreu com resignação, trabalhando sempre em prol do bem. Nós estamos professando uma doutrina cujo seu slogan é: fora da caridade não há salvação. Joana de Ângeles trouxe uma frase que eu trago comigo sempre: quando enxugamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. Meus irmãos, quantos nesse momento, nessa conversa que estamos tendo aqui, não se alimentaram hoje? Quantos viram seus filhos pedirem comida e não tiveram para dar? Meus irmãos, estamos num mundo de prova e expiação, onde o sofrimento a todo momento bate em nossa porta. Mas deveríamos passar por esse sofrimento com resignação, como pede nosso Mestre Jesus, nosso guia modelo. Então o sofrimento é inerente a você. Todos nós sofremos, por um motivo ou por outro. Também temos a consciência, meus irmãos, que a felicidade no mundo que vivemos hoje, de prova e expiação, nosso querido planeta Terra, é uma felicidade relativa, onde teremos, claro, momentos felizes.
Mas também vamos ter momentos não tão felizes. E vamos ter que saber conduzir essa infelicidade, que também ela não é plena, ela é relativa. Nada melhor do que um dia após o outro, né? Quantos, meus irmãos, neste momento, nessa conversa, estão chorando os seus mortos. No Brasil, mais de 500 mil mortos, mais de 500 desencarnes. Sabemos, né, meus irmãos, que estão vivos enquanto espíritos. Mas a saudade que deixou. Quantos desses não acreditam, como eu e você, não têm a convicção de que o espírito ele é eterno? Estão sofrendo o luto, né? Quantos, meus irmãos, desencarnaram mesmo cheio de dinheiro, cheio de grana, por falta de oxigênio? E nós estamos aqui conversando e respirando este mesmo oxigênio. Então, resignação nada mais é de que passar pela dor, passar pelo sofrimento, agradecendo a Deus, orando a Deus, pedindo força a Deus e à espiritualidade para que possamos passar da melhor forma possível por esse sofrimento. E ele continua falando, né? A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenhamos por base uma fé viva na bondade de Deus. Deus, soberanamente bom e justo. Ele não vai colocar fardo maior do que o ombro. Os nossos ombros podem suportar. Ele coloca na medida exata. E aí eu trago uma passagem de Mateus, quando Jesus falou: Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Nesta passagem, meus irmãos, Jesus não está dizendo que vai tirar fardo de seu ninguém, problema de seu ninguém. Simplesmente, ele está dizendo: estou aqui, meu irmão, do teu lado, te auxiliando neste momento de dificuldade. Então, Jesus, Deus, a divindade, nossos anjos protetores, né? Estão nos auxiliando, meus irmãos. A dor dói. A dor não é boa. Mas é necessário, principalmente no plano que estamos vivendo, para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos em evolução. Tentando ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Vamos passar por alguns tropeços em nossas vidas. Como falei, Deus é soberanamente bom e justo. Ele nos dá uma nova oportunidade todo dia pela manhã quando acordamos. É como se ele pegasse esse livro em branco e nos entregasse de manhã quando acordamos. Léo, escreve como é que vai ser teu dia. E nós, orgulhosos que somos, reclamamos porque eu tenho que acordar cedo em meio à chuva, né? Essa semana foi uma semana de chuva, né? Grande chuva. Mas aí eu vou trabalhar reclamando porque eu tenho que sair na chuva. Não agradeço a Deus porque Ele me deu uma nova oportunidade de acordar pela manhã, ter para onde ir e no final do mês trazer o sustento para a minha família. E naquele mesmo momento que eu estava murmurando, reclamando, alguém está sofrendo por não ter para onde ir. Mas ele está orando naquele momento. Mestre, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho um emprego. Mas me auxilia, fazer que eu consiga arrumar alguma oia, né? Como se fala aqui no nosso interior. Algum trabalho para que eu possa trazer o alimento para dentro de minha casa. Então o sofrimento depende do ponto de vista daquele que sofre. E com a instrução espírita que temos, a instrução de cristão que temos, deveríamos sofrer com resignação. Como falei, meus irmãos, quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver passando por dores, por alguma turbulência em minha vida, eu não vou estar dando saltos de alegria. Não. Mas eu tenho a consciência de que não estou só. Que muitos irmãos espirituais, que irmãos, né, que nos rodeiam, né, um vizinho, um parente, estão orando por nós, estão olhando por nós.
estão nos auxiliando, né? Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos sofrendo, e aí quando eu falo que o dinheiro ele não é tudo, que o dinheiro não traz felicidade, né? E isso sabemos. Muitas vezes você tem muito dinheiro no bolso, uma casa boa, um carro bom, mora na beira da praia, tem o que quiser, materialmente falando. Mas seu coração só vive sangrando. Você é uma pessoa infeliz. Você sofre com isso. Essa pandemia foi um grande exemplo para todos nós. Quantos que tinham muito dinheiro e perderam esse dinheiro se suicidaram, tiraram sua própria vida. Também temos a consciência de que aquele que tira sua vida, na realidade, ele não queria tirar a vida. Ele queria acabar aquele sofrimento. E não teve força. Ou não teve alguém que desse uma palavra amiga. Por isso, de nós cristãos, independente de religião, observar o outro, aquele colega de trabalho, aquele vizinho, dentro de nossas casas espíritas, nossos irmãos, que muitas vezes estão sofrendo do nosso lado e nós não temos esse olhar crítico para observar. Dentro de nossas casas, meus irmãos, de nossa residência, nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos familiares, muitas vezes não observamos eles também. E não nos observamos, meus irmãos. Muitas vezes não fazemos nenhuma prece para nós mesmos, que precisamos também. Nosso anjo guardião também precisa desse apoio, desse auxílio, né? Porque, como falei, hoje eu estou bem, mas talvez amanhã não esteja tão bem. Então temos que ter esse cuidado conosco mesmo e com todos aqueles que nos rodeiam, porque o próprio Cristo veio e nos falou que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próximo é todo aquele, meu irmão, que está ao nosso derredor, todo aquele. E ele continua. Ele nos fala, né, que o fardo é proporcional à nossa força, é aquilo que eu falei. Deus em nenhum momento ele vai dar um fardo mais pesado do que nós possamos carregar. Sua dor é no tamanho certo, no milímetro e no centímetro certo, porque você é a pessoa certa para resolver. Você tem força para passar por isso. Por isso que eu agradeço a Deus por Ele ter me apresentado esta querida doutrina dos Espíritos, que me diz de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu sofro, porque eu estou aqui. Ele me fala, né? Evangelho segundo o Espiritismo, ele me apresenta também causas atuais dos sofrimentos, causas anteriores do sofrimento. Depois dê uma lidinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec fala que muitas vezes, na grande maioria das vezes, as nossas dores são causadas na atual encarnação. Fazemos as pessoas ainda sofrerem, meus irmãos. Lembrem-se, somos regidos por leis. Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei de trabalho, lei de descanso e tantas outras leis que nos regem enquanto espíritos. Quando eu deixo de cumprir uma dessas leis, eu vou responder por ela mais na frente. Se eu planto amor, mais na frente eu colherei amor. Mas se eu planto desunião, desarmonia, o que é que eu vou colher, meus irmãos? A lei da semeadura, né? O que eu plantar hoje, talvez não colha nessa tua encarnação. Mas numa próxima, eu vou resgatar esse débito. Então temos que ter cuidado, né? Até na forma de pensar. Porque o próprio Jesus falou, o que está cheio o teu coração é o que você é. Se eu só tenho ódio, rancor, não auxilio ninguém, não me auxilio, como eu vou amar o próximo? Fica aí
algumas reflexões. Já são 20 minutinhos de reflexões para a gente trazer para dentro de nossa vida, para a gente pensar um pouco. Isso aí eu estou falando para mim também, porque eu sou um espírito em evolução, um espírito em crescimento, que quero ser melhor do que ontem e pretendo amanhã ser melhor do que hoje. Mas é fácil, meus irmãos? Não, não é fácil. Mas deveremos ter coragem, perseverança, confiança em dias melhores. Santo Agostinho nos diz uma coisa fabulosa, né? No capítulo que ele trata lá sobre o homem de bem. Conhece-te a ti mesmo. Ele nos dá uma aula de autoconhecimento. Muitas vezes aí alguém pode dizer assim, Beita, já aconteceu comigo. De acontecer algum problema sério e você ficar transtornado, desesperado. E depois que aquilo passa, você fala, menino, não me reconheci. Ou alguém diz, Léo, rapaz, eu não te conheci não. Você ficou de uma forma que, meu Deus do céu. Então, muitas vezes, nós não nos conhecemos. Claro, de uma hora para outra a gente vai se conhecer, não. Nós ficamos casados com uma pessoa 20, 30, 40 anos e muitas vezes a pessoa faz uma coisa que a gente faz, meu Deus do céu, eu vivi tantos anos com fulano e eu não sabia desse lado dele. Então, é uma coisa paulatinamente, devagarzinho, vamos nos conhecendo. Todos nós sabemos nossas más inclinações, né? E aí sempre eu dou esse exemplo, né? Aquele que tem a má inclinação para a bebida, para o vício. O que é que podemos fazer? Evitamos isso, né? Maledicência é uma coisa que achamos normal, a fofoca. Se eu sei que eu tenho uma má inclinação para falar mal dali, mal daqui, eu vou evitar isso. E devagarzinho, devagarzinho, vamos nos lapidando e nos conhecendo, porque nos auxilia muito neste crescimento espiritual e nesse sofrer bem. Eita, sofrer bem, né? Jesus, ele vai lá no Sermão do Monte, né? E é o princípio aqui na bem-aventurança, ele fala, bem-aventurados os aflitos, pois os céus lhe pertencem. Mas para eu chegar nessa categoria que ele nos fala aqui, eu tenho que passar pelo sofrimento com resignação. Com este olhar mais crítico para as coisas. Veja como nós somos ainda. Vinha Jesus passando com seus discípulos e eles encontram um animal morto. Esse animal já estava em estado de decomposição, tinha uma aparência feia, né? E fedia. E os apóstolos e os discípulos e aqueles que andavam com Jesus olharam para aquilo e fizeram, mestre, que visão horrorosa, que mau cheiro. E o mestre, como não perdia uma oportunidade de ensinar, naquele momento ele disse, realmente, a visão não é das mais belas, o cheiro também não são dos melhores. Mas enquanto vida aquela criatura tinha, aquele animal tinha, veja que linda dentição ele tem. Então veja que Jesus, no feio ele viu belo, no mal ele viu bom. Então muitas vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, com alguma turbulação em nossa vida, e olhe para um viés, para algum detalhe que mais na frente, e aí eu digo isso porque pessoas que passaram por grandes dificuldades, depois de passar por ela, vai dizer, foi um grande aprimoramento para mim. As pessoas começam a ver a vida de outra forma, a observar as coisas de um jeito melhor. Quem não já passou por uma grande doença, pensou que ia morrer, ficou curado e quando volta dela, volta uma pessoa melhor, tendo uma sensibilidade maior. Porque a dor, meus irmãos, é um grande burilamento para todos nós. A dor nos ensina, o sofrimento nos ensina.
Quantos nesse momento estão sofrendo? E nós, orgulhosos que somos, não fazemos nenhuma prece, meus irmãos, por aqueles que estão nos presídios, nas penitenciárias, nos abrigos, nas ruas, levando essa chuva toda. Quantos estão passando fome? E nós reclamamos, né? Porque hoje eu queria comer carne, mas só tinha frango. Reclamamos porque minha comida estava insossa. Minha esposa esqueceu de botar um pouquinho de sal. E muitos não têm o prato de comida. Então, o que é felicidade, meus irmãos? Para uns, um prato de comida. Para outros, um carro do ano. Para outros, uma casa bonita. Então, como falei, a felicidade é relativa. Quando aquele que a felicidade é um prato de comida, quando ele terminar de comer aquele prato de comida, estiver satisfeito, talvez não seja mais felicidade um prato de comida. Aquele que tem um carro, com uma semana de uso, aquele carro já não é, mas a felicidade dele já quer mais uma outra coisa. Aquele que tem um bolso cheio de dinheiro, mas tem um parente acamado. Ele daria tudo, meus irmãos, para que aquela criatura ficasse boa, sã. Então veja os dois viés, um que não tem nada, um que tem tudo. O que tem tudo ao mesmo tempo não tem nada, e o que tem nada ao mesmo tempo tem tudo. Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, tenhamos a fé que o Evangelho nos pede. Essa fé em Deus. Sejamos corajosos para passar por nossas dificuldades, por nossos sofrimentos. Mas, Léo, é fácil demais tu tá aí e tá falando. Como eu falei a vocês, lá no princípio, que eu passei pelas crises. No ápice da crise, eu não podia fazer um Pai Nosso. No ápice da crise, eu abri o Evangelho e não conseguia ler o Evangelho. Tive que ser auxiliado por minha esposa, minha mãe, que me sentava, tem calma, respira, vamos ler aqui um trechinho do Evangelho, vamos fazer uma prece, me dava um passe. Foi aquilo que eu falei. Vamos ter o olhar crítico para aqueles que estão à nossa volta. Vamos seguir o que o Mestre pediu, quando ele nos apresenta o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tendo em vista que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. E eu abro parêntese, amar a si mesmo. Porque se eu não gosto de mim, como eu vou amar o próximo? O amor que eu estou falando aqui não é aquele amor de homem para mulher, é o amor ágape. É o amor de querer bem, de auxílio mútuo. E para encerrar, meus irmãos, que já é chegada a hora, ele fala o seguinte: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Alegrai-vos. Nosso irmão Paulo, ele diz uma frase interessantíssima que poderíamos trazer para a nossa vida. Agradecei a Deus por tudo mesmo. Pelos momentos bons e pelos momentos não tão bons. Porque nos momentos não tão bons, aprendemos a ser uma pessoa melhor. Porque naquele momento não tão bom, nós refletimos sobre nossa vida. E agora falando isso, eu lembrei que há um mês mais ou menos eu tive a chikungunya. Quem teve aí sabe, né? E aí chegou um momento que eu não conseguia colocar uma camisa, meus irmãos, de tanta dor que eu estava sentindo. E aí eu já tinha consciência disso. E aí foi mais fortalecido quando eu passei pela essa chikungunya. Parecia que eu tinha mais de 80 anos. E até hoje eu sofro, né? Principalmente nesse tempo frio. As minhas articulações, só a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento de dor, de febre, de não poder colocar uma camisa, a minha consciência trabalhando, me disse novamente: tá vendo, meu irmão? Tu não é nada.
Um mosquito desse tamanho te derrubou. E tu acha que é muita coisa. E aí vieram 1000 reflexões, 1000 ideias. Então, tenhamos essa consciência. Que não estamos passando aqui na Terra para passeio não, meus irmãos. Estamos passando na Terra para melhorar enquanto pessoa encarnada que somos e enquanto espíritos pretendendo evoluir neste mundo de prova e expiação. Meus irmãos, chegou a hora aí. Muito obrigado. É um tema que a gente podia ficar aqui conversando 1 hora, mas aí vamos respeitar o horário. Em uma nova oportunidade, né? Nós vamos voltar com a nova reflexão, né? Como falei no princípio, não sou palestrante, não sou orador espírita. Eu só trago algumas reflexões, né? E agora veio na minha mente que o Mestre Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele trouxe sementes e colocou em nossos corações. A semente chamada amor. Em alguns corações ela ainda não brotou. Será minha culpa? A culpa de Deus? A culpa do meu pai, da minha mãe? Alguém não está regando essa planta. Então eu costumo dizer que aquele que vem aqui à frente trazer a mensagem do Cristo, traz sementes e coloca, não no coração, mas na mão de cada um daqueles que nos escutam. E essa semente, ela vai ser guardada, alguns vão guardar, alguns vão estar plantando, alguns vão jogar fora, que é normal de nós seres humanos. Mas fica essa reflexão para todos nós. Meus irmãos, novamente eu agradeço nosso irmão Buglé pela oportunidade de trabalho. Deixo um abraço fraterno a todos que fazem aí o GEMAN. Saudade de vocês. E que possamos em uma outra oportunidade voltar e conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre os preceitos do Cristo. E sabe de uma coisa, meus irmãos? O melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.